Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. E nós vamos conversar agora com uma colaboradora do primeiro jornal que está em férias, mas gentilmente está atendendo a gente nesta manhã de sexta-feira, a nutricionista Karen Kaori Miyamoto. Karen, bom dia, como vai? Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Por aqui tudo certo, aproveitando bastante, já retornando aos poucos. E obrigada pela adequação, viu? Pra gente poder contribuir junto. Karen, nós estamos vivendo o momento junino, apesar de Copa do Mundo e tudo mais, e festas juninas continuam acontecendo. Até no Jogo do Brasil vamos fazer uma festa junina. E a pipoca é um dos itens indispensáveis em festa junina. Até que ponto a comer pipoca é bom pra gente? Bom, depende muito do modo de preparo, principalmente, né? Então, o que a gente gosta de falar é o milho, ele é um cereal, né? Que é um grãozinho comestível, assim como arroz, feijão, trigo, a cevada. E ele é um carboidrato. O que acontece? Tem o grãozinho dele, tem bastante água dentro, né? E daí, quando a gente coloca ali para esquentar, essa água começa a esquentar bastante, começa a ter uma pressão interna e ele estoura e vira a pipoca. A gente consegue fazer então essa pipoca à base de água, a gente consegue fazer com pouco óleo, e aí sim, é super tranquilo, é um snack saudável, é uma coisa que a gente pode usar como base ali para fazer diversos preparos. Então, os pacientes gostam de colocar páprica, alho em pó, cebola em pó, o chocolate, de vez em quando não tem problema, contanto que a gente esteja ali trabalhando com moderação, né? A única diferença de quando a gente fala um pouquinho de pipoca, que ela pode sair um pouquinho do controle de glicemia, ou, por exemplo, um pouquinho mais calórico, é quando a gente deixa ela ali com muito doce em volta, faz com muito óleo, coloca temperos, às vezes, com um teor de sódio muito elevado. Então, a base da pipoca é super saudável, ajuda na saciedade, bastante fibra, mas a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente faz e como a gente tempera, né? Deixar um pouco mais interessante para as nossas visitas e para aproveitar essa pipoca. E as pipocas de micro-ondas? Daí elas já são, a maioria, assim, já entra como um produto ultraprocessado. Então, a gente fala assim, né, a base da alimentação tem que ser feita de alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles que não têm uma alteração de conteúdo do que eles são plantados para a nossa casa. Diferente, por exemplo, dos minimamente processados, dos processados, que são aqueles que têm adição de sal, açúcar e gordura. E os ultraprocessados, que a gente conversa sempre dentro do programa, são aqueles que têm diversos aditivos alimentares, além do sal, gordura e açúcar. Esses de micro-ondas, eles são todos ultraprocessados. Se a gente fizer em casa, por exemplo, desse jeito que eu falei, com a água, bem tranquilo, ele é um alimento minimamente processado, super natural. Entendi. Ou a gente pode, por exemplo, fazer também um pouquinho de óleo, não tem problema, um pouquinho de sal e usar esses temperos naturais a gosto, que fica bem turbinado, bem interessante. E não tem tanto, assim, problema quanto a gordura e sódio. E essa pipoca de cinema? Você está indo para o cinema, de repente está na fila ali para comprar o ingresso, aquele cheirinho de pipoca do cinema, parece que a gente vai, né, sendo levado pelo cheiro e tal. Até que ponto essa pipoca é benéfica? Na pipoca de cinema, a gente já usa mais ingredientes processados também. Então, a manteiga, os corantes, em alguns casos, eles usam produtos para ele ficar bem sequinho, bem grande, né? E daí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A melhor pipoca, qualitativamente, é aquela que a gente consome em casa, que a gente compra o milho e faz. Mas, assim, é o que eu sempre converso, a gente conversa aqui no programa, a gente conversa com os pacientes, que é o quê? Se você tá na Copa, que acontece periodicamente assim, né, em anos, você tá com a sua família, você quer comer uma pipoca diferente e prestando atenção, não tem problema também. Tá certo. Mais alguma curiosidade de pipoca? Eu fiquei com curiosidade com essa pipoca de água, vim até pesquisar aqui, tem que hidratar o milho, é só colocar a pipoca na água dentro da panela, como é que faz? Eu vou colocar um dedo de água na panela lá, vou afogar o milho. Como é que funciona isso? Sim. A gente tem bastante receita até de panela e micro-ondas. Coloca, assim, bem pouquinho de água mesmo embaixo.
Daí ela faz essa mesma coisa, que é provocar o aquecimento interno dessa aguinha, né, do grão de milho para estourar. Uma coisa bem importante que aconteceu aí algumas vezes ao longo da minha carreira, até eu, antes mesmo da aconteceu, é que a gente tem diferentes tipos de milho. Então, por exemplo, se eu pego o milho verde, ele não vai estourar, porque o teor estrutural dele externo é diferente, a rigidez, ele pode quebrar ou não estourar. Ele tem mais quantidade de água. Agora, o milho para canjica, por exemplo, a gente também sabe que é totalmente diferente a composição. Ele não vai ficar tão interessante quanto o nosso. Mas, respondendo, né, esse milho da água, entrou muito na dieta fitness porque é um tipo super interessante, né? E como ele tem esse teor grande de fibras, ele dá uma saciedade legal. Legal. Karen, muito obrigado de ter atendido, mesmo nas suas férias, ter gentilmente atendido a nossa solicitação. E quando voltar, estamos aqui. Perfeito, eu que agradeço, viu, pessoal? Até mais. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.